No direito penal, uma das maiores injustiças é tratar pessoas diferentes como se fossem iguais. É exatamente por isso que a Constituição proíbe a chamada pena padrão. Hoje eu quero falar sobre o princípio da individualização das penas. Ele que completa aí os pilares dos princípios do direito penal. A Constituição Federal, ela trata expressamente, do princípio da individualização das penas, lá no artigo 5º, inciso 46. O que esse princípio traz é que a pena ela não pode ser aplicada de forma genérica e nem de maneira automática. Cada caso é único, cada pessoa é única e, consequentemente, a pena ela precisa refletir isso. A individualização das penas ela acontece em 3 etapas, são 3 camadas aí da chamada individualização. A primeira é na lei, quando o legislador ele define penas abstratas. A segunda é no julgamento, quando o juiz define a pena com base no caso concreto. E a terceira é na execução da pena, quando lá o juiz, na execução penal, ele vai avaliar o comportamento, as questões particulares de cada condenado. Se qualquer uma dessas dimensões do princípio da individualização das penas ela falha, logo o princípio é violado. Um dos pontos mais sensíveis quando a gente fala em individualização das penas é referente ao regime de cumprimento. Durante muito tempo, no passado, a lei de crimes hediondos, ela previa que, independente da pena, se o crime fosse hediondo, o início de cumprimento da pena deveria ser no regime fechado. No entanto, o Supremo Tribunal Federal ele veio e deu a posição de que isso era inconstitucional. O argumento foi simples: obrigar a todos o mesmo regime de cumprimento de pena, ignorando as circunstâncias pessoais, particulares e do caso concreto, seria uma violação à Constituição Federal. Logo, para que se inicie o regime de cumprimento no fechado, a decisão ela precisa ser fundamentada. E é aí que entra um ponto essencial. Toda decisão ela precisa ser fundamentada, principalmente a decisão que vai tratar sobre a liberdade de uma pessoa. Então, simplesmente falar que o crime ele chocou a sociedade, que é por um clamor social, que a pena deve ser mais grave, o início de cumprimento de pena deve ser mais grave, não é fundamentação. Ainda porque esses elementos eles já foram considerados pelo julgador lá nas etapas de dosimetria da pena. Quando o juiz escolhe o regime de cumprimento mais gravoso da pena e ele não justifica essa decisão, não fundamenta, logo essa decisão é nula. A individualização das penas, ela, principalmente ali no momento do julgamento, ela necessita do quê? Que sejam avaliadas as circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências. Esses elementos eles estão previstos lá no artigo 59 do Código Penal e eles não estão lá por um acaso. É justamente para que sejam seguidos, para que sejam analisados. Na segunda fase da dosimetria, a gente tem a questão das agravantes e das atenuantes. A pena ela não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal. Logo, a gente tem um equilíbrio. E daí, após propriamente a sentença, a individualização ela não para aí. Lá na execução penal, também precisa ser seguida a individualização da pena. E como é feita essa individualização lá na execução? Quando a gente vai tratar, por exemplo, da progressão, onde tem que ser analisado o quanto do cumprimento, onde tem que ser analisado o comportamento carcerário, e ainda na execução, após a sentença, pensando entre sentença e execução, a gente também tem que falar da pena de multa. A individualização, o princípio da individualização das penas, ele também tem que ser aplicado à pena de multa. Vou dar um exemplo: crime de colarinho branco, que o réu ele geralmente tem um patrimônio, voluptuoso, enquanto o crime de tráfico de drogas, onde basicamente a pessoa trafica para sustentar o próprio vício, a pena de multa não pode ser aplicada da mesma forma para quem tem um patrimônio voluptuoso e para quem praticamente nem tem patrimônio. Muitas vezes não tem patrimônio. Dentro da aplicação da quantidade de dias multa e o valor do dia multa, precisa ter a individualização de acordo com a pessoa, e para que seja feita a adequação da pena. A individualização das penas é uma garantia constitucional, ela é um direito, e tratar desiguais de forma desigual não é um benefício, é justiça. Se você quer saber mais sobre direito, rotina, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe. Obrigado por assistir.